Bom dia, irmãos. Que a paz, o amor de Cristo Jesus possa estar nos guiando nesta manhã, através da tua palavra. Passamos os últimos domingos, os últimos meses, estudando o livro de Romanos. Temos estudado o livro de Romanos. Vamos continuar nas nossas pregações dominicais, baseado no livro de Romanos. Paulo passou 10 capítulos de Romanos falando que o homem, quer seja judeu, quer seja gentil, quer tenha feito parte da aliança de Deus no Velho Testamento, quer nunca tenha conhecido a Deus, pecou. E por causa do seu pecado, por o fato do homem ter se afastado de Deus, ter preferido fazer as suas vontades do que a vontade de Deus, o homem pecou. O homem quebrou a aliança que existia entre Deus e o ser humano. E a quebra dessa aliança fez com que, se o homem morresse fisicamente, ele ia viver eternamente separado de Deus, condenado a viver eternamente separado de Deus, porque essa separação aconteceu aqui na terra e iria continuar por toda a eternidade. E aí Paulo, nesses 10 capítulos de Romanos, ele nos mostrou que, para que isso não acontecesse, Deus mudou toda a história da humanidade, enviando Jesus para morrer na cruz pelos pecados, derramar o seu sangue na cruz e dar ao homem agora a chance de, ao invés de ir para o inferno, separado de Deus, receber o perdão de pecados pelo sacrifício de Jesus e viver eternamente ao lado de Deus. Deus, de uma forma esplêndida, poderosa, soberana, interviu na história e deu ao homem a vitória sobre a morte e sobre o pecado. E diante disso, Paulo fica tão impressionado com a soberania de Deus, com o poder de Deus de tirar o homem das trevas para a luz, que termina o capítulo 11 com algo que na teologia a gente chama de doxologia. O que é doxologia? Vem de doxa, em grego, que quer dizer louvor. É uma expressão, é um hino de louvor a Deus, exaltando toda a soberania de Deus. Paulo termina o capítulo 11 dizendo como Deus é soberano, como Deus é magnífico, como Deus está no controle de todas as coisas. Nesta manhã eu queria fazer uma pergunta para você. E não quero que você responda de forma automática, de forma mecânica. Eu quero que você, na verdade eu não quero nem que você responda para mim. Eu quero que você só medite na sua resposta. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Paulo falou aqui no capítulo 11 de toda essa soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Você acredita nisso? De novo, não responda no automático. Não responda com medo de não falar o que tem que ser falado e com isso, né? Então, às vezes as pessoas, né, respondem automaticamente que Deus é soberano, que Deus é poderoso, mas por medo de não ser condenado por Ele, do que por realmente considerar isso. Deixa eu mudar um pouquinho a pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta, essa mesma pergunta de uma maneira diferente. Já aconteceu de você entregar um problema seu, algo extremamente importante para você, extremamente valioso para você? Já aconteceu de você entregar isso no trono de Deus, nos pés de Deus, nas mãos de Deus, e passar algum tempo e você não viu absolutamente nada acontecendo? Absolutamente nada mudando na sua vida?
Já aconteceu de você pedir algo a Deus e um tempo depois, nada aconteceu, nada mudou? O que isso interfere no seu relacionamento com Deus? Eu convido você para que juntos possamos pensar um pouquinho em Salmos capítulo 37, versículo 5. Alguns usam a Almeida, Revista e Atualizada, mais intimamente João Ferreira de Almeida. Outros usam a NVI, a Nova Versão Internacional. Em ambas as versões, Salmo capítulo 37, versículo 5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ou ainda, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele agirá. Já aconteceu de você entregar o teu caminho a Deus, de você entregar as suas dúvidas, as suas aflições, os seus problemas, as suas frustrações a Deus, confiar nele e não ver o agir de Deus? Eu estou falando isso porque no texto de Romanos, Paulo exaltou toda a soberania de Deus. Paulo deixou claro que Deus está no controle de todas as coisas. E eu estou perguntando, você crê nisso? Isso é verdade, realidade na sua vida? Se eu confio, se eu entrego e confio em Deus e não vejo a resposta de Deus, alguma coisa está errada. Algum problema está acontecendo aqui. E eu imagino que tem três possibilidades. Talvez o problema está com a entrega, talvez o problema esteja com o confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E se você entregar, confiar e ainda não aconteceu, então o problema está com Deus, que prometeu e não cumpriu, que falou que se você entregasse, confiasse, ele iria agir e não agiu. Vamos refletir um pouco nessas três possibilidades nesta manhã? Espero que juntos possamos refletir um pouco e entender um pouco melhor. Então, vamos analisar a primeira situação. Eu disse que um problema pode estar com a entrega, né? Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus e entregamos algo, mas o problema é que a gente faz uma entrega aparente. O que é entrega aparente? A gente entrega, só que não. Para os jovens ficou mais fácil agora, né? Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus e aparentemente entregamos a Ele o nosso caminho, a nossa frustração, a nossa dúvida, a nossa dor, a nossa angústia. Mas a gente pensa bem e fala, Deus vai querer fazer do jeito dele e eu não quero. Eu quero que ele faça do meu. E a gente realmente só entrega de boca, não entrega de fato e de verdade. Eu já fiz isso várias vezes. Eu já fingi que entreguei algo para Deus ou não, de propósito ou não. Deixa eu tentar ilustrar isso. Digamos que você precisa mandar um documento seu para um determinado local, porque é importante eles receberem o seu documento para alguma coisa. E aí você vai no correio, pede aquele envelope de Sedex e eles te dão, você coloca o remetente certinho, seu nome, seu endereço, vira, coloca o destinatário, tudo certinho, lacra o envelope, paga o correio e o correio leva o envelope. Faltou alguma coisa? O remetente está certo,
destinatário está certo, o envelope está lacrado e pago. Só não tem nada dentro. Está vazio. O principal, que é o documento, não foi colocado dentro do envelope. Quantas vezes eu fiz isso com Deus? Quantas vezes eu mandei um envelope vazio para Deus? Então, sem uma entrega verdadeira, só com uma entrega aparente, não tem como Deus agir. Ele não está com meus documentos na mão. Então o problema não está com o agir de Deus, mas com a minha entrega. Às vezes, eu precisava mandar 5 documentos, eu só mandei 1. Os outros 4 estão comigo. Vai dar certo o que eu preciso fazer? Mas eu mandei um documento. E os outros 4? Pois é. Às vezes o problema com a entrega é que nós não fazemos uma entrega aparente, fazemos uma entrega parcial. Chegamos diante de Deus e entregamos parte do problema. O texto fala: entrega o teu caminho ao Senhor. O texto não fala: entrega um dos teus caminhos. O texto não diz: entrega parte do teu caminho. Entrega aquilo que você acha que dá para entregar e retenha algo. Meu problema é uma dívida, e eu entrego a dívida a Deus, mas não entrego a ansiedade que a dívida está causando na minha vida. Talvez o que eu estou entregando a Deus é o casamento, o meu casamento. E eu entrego o meu casamento a Deus, mas não entrego toda a amargura, todo o rancor, todo o sentimento negativo das coisas que eu já causei ou que o meu cônjuge já causou em mim. Eu entrego o meu casamento parcialmente a Deus, não totalmente. Talvez o meu problema seja o meu emprego. Eu entrego o meu emprego para Deus, mas não entrego os estresses, as preocupações que o meu emprego está causando na minha vida e da minha família. Talvez o meu problema seja a falta de emprego. E aí eu entrego o meu desemprego nas mãos de Deus, mas continuo ainda sem dormir, não confiando que Deus está providenciando algo para mim. Falando nisso, isso é muito parecido com uma entrega momentânea. Às vezes, no meio do culto, a gente ouve uma mensagem como essa e entregamos algo a Deus, mas no final do culto a gente leva de volta. E como se quando terminasse o culto, Deus fosse pegar a encomenda que a gente enviou para Ele e falar: ué, mas estava aqui agorinha, Ele entregou para mim. Ele levou de volta. Ué, mas se Ele levou de volta, por que Ele falou que ia me entregar? Se Ele levou de volta, por que Ele falou que ia entregar? Quando a gente olha para o ministério de Jesus, a vida de Jesus, Mateus capítulo 17, versículo 22, diz que Jesus foi entregue nas mãos dos homens. Mateus 17, 22 fala que Jesus foi entregue nas mãos dos homens. De que maneira Jesus foi entregue? Aparentemente, parcialmente, momentaneamente. Jesus se entregou totalmente. Jesus se entregou para ser morto, crucificado, espancado, chicoteado. Tanto que Mateus segue, eu disse capítulo 17, versículo 22, capítulo 20, Mateus capítulo 20, versículo 18, fala que Jesus foi entregue aos sacerdotes e escribas.
Versículo 19, Mateus 20, 19, fala que Jesus foi entregue aos gentios. Mateus 27, 2. 27, 2 fala que Jesus foi entregue a Pilatos. Lucas 24, 20 fala que Jesus foi entregue à morte e à crucificação. Jesus fez uma entrega total. Jesus foi totalmente entregue nas nossas mãos pelos nossos pecados. E se nós não fizermos esse mesmo tipo de entrega, então o problema não está que Deus não está agindo, mas nós estamos tendo dificuldade com a entrega. E a última coisa que eu queria falar sobre a entrega é que finalmente em João capítulo 19, Evangelho de João capítulo 19, versículo 30, a Bíblia fala: Jesus disse a Deus: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, que se entregou completamente ao homem para ser morto, depois se entregou completamente nas mãos de Deus para ser ressuscitado e vitorioso. Se temos problemas em entregar os nossos problemas para Deus, então o problema não está com Ele, está conosco. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. Talvez o problema não está com a entrega, talvez o problema está com confiar. Talvez você não vai gostar do que eu vou falar, mas eu acredito que muitos cristãos têm dificuldades em confiar em Deus. A começar em mim. Eu tenho muita dificuldade em confiar plenamente em Deus. Como assim? Eu já dei um exemplo semelhante, né? Deixa eu dar outro. Imagina que amanhã de manhã, segunda-feira, 10 horas da manhã, você tem que ir ao banco pagar uma dívida. Hipoteticamente, ninguém aqui tem problema financeiro. E essa dívida está tirando o seu sono. Essa dívida está te incomodando. E aí você lembra de um amigo ou de uma amiga de infância que está numa situação financeira muito tranquila? E essa pessoa já tinha falado para você: olha, quando você estiver num perrengue aí, liga para mim, eu te empresto um dinheiro e a gente vê como faz isso depois, tá bom? E aí você liga para essa pessoa e fala: olha, amanhã, 10 horas da manhã, eu preciso pagar uma conta, você tem como me ajudar? E a pessoa fala: sem nenhum problema. Que bom, fico feliz em poder te ajudar. E vocês combinam de se encontrar amanhã, 10 horas no banco e pagar a dívida. Como que você vai passar de hoje até amanhã, 10 horas da manhã? Tranquilo? Depende. Se essa pessoa que prometeu estar 10 horas da manhã no banco com você é uma pessoa confiável, quando eu digo confiável, assim, você sabe que ela não vai esquecer, que ela vai cumprir, que ela vai lembrar de estar lá, que ela vai fazer a parte dela, eu acho que você consegue dar uma relaxada boa e dormir sem um zolpidem essa noite, né? Mas se essa pessoa não é tão confiável assim, e quando eu digo não confiável, porque ela é muito desleal. Já na tua cabeça já está, o problema não é o dinheiro, o problema é ela lembrar. Ela vai me ligar na quarta-feira dizendo: puxa, esqueci, na correria aí, mas conta comigo, eu vou te ajudar. Ainda dá? Como você vai ficar? Você vai dormir legal? Se você não tem plena confiança que essa pessoa pode te levar o dinheiro amanhã. Vamos voltar para Deus. Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu entrego o meu problema ao Senhor, mas passo noites sem dormir,
O que eu estou dizendo para Deus? Eu confio, pero não mútil no Senhor. Eu confio no Senhor, mas... Está entendendo? Quantas vezes eu já fiz isso? De entregar um problema para Deus e não conseguir relaxar, não conseguir dormir. Como que será que Deus se sente diante disso? Talvez ele se sinta mal, pensando: meu filho, minha filha não confia em mim. Ele acha que eu vou falhar. Ele acha que eu vou pisar na bola. Ele acha que eu não estou nem aí para os problemas dele. Por isso eu estou dizendo, ou às vezes o problema de Deus agir é entregar completamente o problema na mão de Deus. Às vezes o problema está com eu confiar. Porém, se entregamos e confiamos verdadeiramente na mão de Deus, será que Deus vai cumprir a sua promessa? Deus cumpriu todas as promessas que Ele fez, voltando para o livro de Romanos. Tudo que Deus prometeu para o povo de Israel, Deus cumpriu? Alunos de plantão da Ser3. Não. Por quê? Vocês assistiram essa aula. Nem tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Como assim? Isso não é blasfêmia? Estou vendo algumas pessoas pegando pedra. Calma. A Bíblia diz que muitas promessas de Deus eram promessas condicionais. Ou seja, para Deus agir, o homem precisava fazer a parte dele primeiro. Deus prometeu que faria de Israel luz para todas as nações. Israel foi luz para todas as nações? Por quê? Porque Israel quebrou a aliança com Deus. Israel não conseguiu entregar e confiar em Deus. Deus prometeu que faria algumas coisas se o homem fizesse a parte dele. Vamos pensar num exemplo prático. Jesus chega diante, João capítulo 11. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro. 4 dias Lázaro está naquele túmulo ali. O que tem na frente do túmulo? Uma grande pedra. E o que Jesus fala para os homens? Tirem a pedra. Será que Jesus não tinha poder para falar uma palavra mágica e a pedra rolar? O que era mais difícil? Rolar uma pedra ou ressuscitar um morto de 4 dias? Porém, os homens não tinham poder para ressuscitar Lázaro, mas tinham poder para rolar a pedra. E Jesus fala para as pessoas: rolem a pedra. Depois que o homem rolou a pedra, Jesus fala: Lázaro, vem para fora. O homem fez a parte dele, Jesus fez a parte dele. A gente vê muitos exemplos assim. No casamento em Caná da Galileia, Jesus transformou a água em vinho. O que Jesus mandou eles fazer? Encher as vasilhas com água. Jesus não tinha poder para fazer as vasilhas aparecer água assim, nas vasilhas, como Jesus multiplicou os pães e peixes. Mas os homens podiam encher as vasilhas com água. Não podia transformar a água em vinho. Existem promessas condicionais. E quando a gente volta para o nosso texto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai agir. Muitas vezes estamos reclamando que Deus não age em nossas vidas
Porque nós não fizemos a nossa parte em entregar completamente nossas frustrações a Deus, confiar plenamente no poder de Deus e aí ver o agir de Deus. Voltando para Romanos capítulo 11, Paulo confiava mais do que Deus tem poder para agir, mas entendia que o agir de Deus nem sempre é como o nosso agir ou o nosso querer. Paulo consegue dar um grito de louvor a Deus, dizendo: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as decisões de Deus? Quem pode entender os planos de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Às vezes, o problema é que Deus está agindo do jeito dele, não do nosso. Então, temos problema com a soberania de Deus, com o agir de Deus, com o controle de Deus. Versículo 35: quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? E aí o versículo 36 fala: pois todas as coisas foram criadas por Deus, criadas por Ele, tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Que esse texto de louvor a Deus de Romanos, junto com o texto de Salmo 37, nos inspire para que essa semana possamos entregar verdadeiramente, completamente a Deus tudo o que precisamos entregar. Que esses textos nos inspirem a confiar em Deus e veremos o agir de Deus nas nossas vidas. Porque se não fizermos a nossa parte, não tem como Ele fazer a dele. Se eu não rolar a pedra, Deus não vai ressuscitar o que precisa ser ressuscitado na minha vida. Se eu não encher as talhas com água, Deus não vai fazer as transformações que Deus precisa fazer na minha vida. E no final, tudo vai ser para glória e honra dele mesmo. Oremos.